Há alguém na sua vida com quem você gostaria de voltar a se entender e não ver essa possibilidade concreta no mundo, não sabe como isso se passaria na prática, no mundo real? Tem uma maneira de você fazer isso energeticamente e eu vou te ensinar. Eu aprendi com uma professora espiritualista com quem eu troco há muito e ela me ensinou esse fazer energético, né, partindo do princípio que tudo é energia. Então ela explica que energeticamente, né, se a gente está naquele diálogo, naquela briga, naquela batalha com alguém, aquela pessoa recebe as nossas energias, mesmo que não seja palpável, energeticamente ela recebe, e isso nos impede, digamos assim, de resolver determinadas coisas. Logo, ela diz que determinadas situações, se a energia dessa pessoa, né, tá muito mais descontrolada, desarranjada que a sua, e você vê um propósito, uma vontade mesmo no seu coração de transformar essa relação, você pode fazer isso de uma forma energética. Ela me ensinou que a gente pode meditar, ou sentar para meditar, ou antes de dormir, ou evocar, digamos assim, através de músicas, músicas que nos elevam, né? Evidentemente, músicas de alegria, de bem-estar, de rezo, enfim, músicas com vibrações, digamos assim, energeticamente elevadas. Há várias maneiras de fazer, né? Então você pode colocar música e levar a sua energia e sentar para fazer o que eu vou te ensinar. Você pode ir para a cama na hora de dormir, quando você vai fazer suas orações, ou quando você vai pensar sobre o dia que teve, o dia que vai ter, as coisas que você gostaria de modificar. E quando você se vê nesse lugar de paz, você também pode fazer isso, que eu vou te ensinar. Ou você pode sentar para meditar e limpar o coração e também fazer. Há muitas maneiras de você fazer isso, né? Pede-se criatividade, digamos assim, mas é muito importante saber que não é algo que a gente deve fazer para manipular a energia do outro, não é algo que a gente deve fazer quando a gente quer um resultado egoísta, digamos assim, que nos beneficie, né? E não ao outro, para que essa prática aconteça eticamente falando, né? De uma maneira a que os resultados sejam os melhores possíveis, é preciso se ter uma intenção dentro do propósito que beneficie a todas as partes envolvidas. Qual é o fazer, né? Então, assim, ela ensinou, essa minha professora espiritualista, ela me ensinou a levar uma rosa branca para a pessoa em pensamento. Então você faz o caminho, você vai até a casa da pessoa, dentro de você, no seu coração, na sua cabeça, energeticamente, você encontra a pessoa, você dá, né? You give flowers to that person. A minha professora falou em uma rosa branca, mas eu sou exagerada sempre, então sempre que eu vou energeticamente a algum lugar levar flor para alguém, eu levo flores. Eu já levo um buquê de flores, porque eu quero que o resultado seja ampliado e o melhor possível. Então eu sempre vou com um buquê de flores. Como é que a gente faz isso? Mesmo mentalmente, energeticamente, você se imagina no caminho ao encontro dessa pessoa, onde você sabe que ela trabalha, ou onde ela estuda, ou na casa dela.
um caminho que você conheça. Quanto mais energia você envolver no feito, mais resultado você vai ter. Por isso é legal, né? Você pode simplesmente imaginar a pessoa, o rosto da pessoa, mas eu gosto, eu vou na casa da pessoa, eu vou no lugar onde eu sei que eu vou encontrar a pessoa, onde nós já estivemos juntos. Enfim, criatividade. Mas, quando você chega lá, isso é muito interessante, que quando a gente chega lá, quando a gente vai to give the flowers, né? Quando a gente vai dar as flores, no meu caso, as flores, o buquê de flor, eu consigo acessar o campo energético dessa pessoa. E aí, enfim, também faz parte de um curso que eu fiz com uma espiritualista maravilhosa, que me ensinou a fazer isso, né? Eu fiz um curso tá me faltando a palavra agora, mas eu fiz um curso de frequenciamento com essa espiritualista. Enfim, ela tem um podcast que chama Miriam Talks. O nome dela é Suzy Maria, e a Suzy não foi ela que me ensinou esse fazer das flores, mas eu fiz um curso com ela de acesso ao campo, né, das pessoas, que ela chama de... Gente, impressionante como a palavra falta, né? Frequenciamento, tá? Então o curso era sobre frequenciamento dimensional. Então o que é isso? A gente acessa, né, com o nome da pessoa, a data de nascimento da pessoa, ou a foto da pessoa, ou a pessoa, a gente acessa o campo dessa pessoa e consegue ter acesso a mais diversos níveis de informação. De novo, né? Não é algo que possa ser feito, no caso da Suzy, nos ensinou, sem o consentimento da pessoa, né? Normalmente é um trabalho para ajudar a pessoa a entender determinadas questões, queixas, né? Sofrimento na vida dela. Mas eu me utilizei das coisas que eu aprendi com a Suzy no curso de frequenciamento dimensional e apliquei e aplico também em vários lugares da minha vida. E esse é um desses lugares. Então, eu, por exemplo, eu tive um encontro com uma pessoa no meu passado que, enfim, por razões diversas que não estavam assim ao meu alcance, o palco já estava montado para que a nossa relação fosse das mais complicadas possíveis. Mas veja bem, complicada assim, ela lá e eu aqui. Mas eu sabia, eu estava sabendo, eu era informada, as pessoas me contavam que essa pessoa falava o tempo inteiro de mim e falava mal e trazia questões assim muito complicadas, geradas do entendimento dela sobre aquilo que ela queria ver, entender, enfim. Mas eu estava enredada ali. Quando eu me materializei na vida dessa pessoa, eu já era assim o pesadelo mais profundo que poderia ter se materializado para ela, digamos assim. De novo, ela nem me conhecia, né? É o que a fantasia, as questões psíquicas, espirituais, enfim, o palco montado na nossa história de vida, enfim, que quando eu cheguei, eu tive que lidar. Foi bastante difícil para mim, muito difícil, mas muito difícil mesmo, porque, enfim, da minha parte, do meu lugar em direção a ela, não tinha nada contra ela, nada que eu pudesse dizer, nada que eu dissesse, nada que eu falasse, nada que
que pudesse desencadear tanta raiva, tanto ódio, tantas energias densas em direção a mim. Mas, como vocês sabem, a gente não tem sempre controle sobre isso. Aliás, quase nunca, né? Então eu me vi nessa situação. Com o passar do tempo, eu comecei a fazer trabalhos espirituais mesmo, assim, de perdão, de Ho'oponopono, de perdão, porque enfim, né, quando a gente tem um entendimento espiritual assim maior, a gente entende que assim, talvez hoje nessa vida, nesse lugar, eu, né, Carol, não tenha feito nenhum mal a ela, mas vai saber, numa vida passada ou vida futura, porque esse negócio de tempo a gente que dividiu, né, mas tudo acontece ao mesmo tempo, enfim. Poderia ter feito, então eu já tinha feito assim de tudo. Ho'oponopono, decretos para dissolver qualquer laço de desafeto, de desavença, de mal entendido que poderia ter se dado entre a gente, de sofrimento, por todo o sofrimento que eu já podia, que eu possa ter causado a ela e ela a mim. A gente sempre faz, né, dos dois lados, assim. Mas assim, eu confesso para vocês que nada foi tão eficaz quanto esse exercício de levar flores para essa pessoa. Veja bem que eu sempre tinha notícias, né, por outras pessoas, do que ela falava, do que ela achava, do que ela dizia, sem sequer me conhecer, gente. Assim, é muito louco, né? Mas acontece. E eu, do outro lado, assim, sou obrigada a conviver com ela, mas assim, não que a gente se veja diariamente, nem mensalmente, nem anualmente, tá? Mas assim, a existência dela é imposta na minha vida por várias outras vias, digamos assim. Eu falava, gente, eu só quero existir em paz com essa pessoa, né? E aí eu fiz esse exercício de levar flores para ela na casa dela. E é muito interessante, porque quando eu cheguei na casa dela to give her flowers, para dar flores para ela, energeticamente ela me dava as costas, assim, eu via no campo, ela me dava as costas, ela estava muito reticente, ela estava muito avessa, ela estava muito não aberta, digamos assim. Mas eu entregava as flores para ela, tipo assim, eu via que ela veio, ela abriu a porta, mas ela me deu as costas e foi andando. Mas eu falei, ela abriu a porta. E aí eu fui andando atrás dela, a gente entrou na cozinha dela, que eu nunca entrei, tá, gente? Mas eu conheço o portão da casa dela, mas eu fisicamente. Mas eu fui andando atrás dela. Quando a gente chegou na cozinha dela, eu dei as flores para ela, eu abracei, eu disse, eu te perdoo, me perdoa também por qualquer coisa que eu possa ter te causado em vidas presentes, passadas e ou vidas futuras. Please accept these flowers, né? Por favor, aceite essas flores. Eu te amo. Gente, de novo, né? Você não tá falando eu te amo para aquela pessoa encarnada na sua frente que provavelmente te fez mal, né? Ela me fez muito mal. Mas é uma conversa assim de espírito para espírito, entende? A gente numa outra dimensão, my higher self, o meu eu maior, assim, entendendo que assim, eu só queria paz. E eu só queria que ela tivesse paz também. Eu queria que a gente pudesse existir, porque a gente vai existir na vida uma da outra por muito tempo, porque o palco das nossas vidas se desenhou assim. Né? Então ela gosta ou não, eu gosto ou não, é assim. Então eu abracei, eu fiz isso por uns 3 dias. Eu abracei, meditando, antes de dormir, no momento de paz, quando eu estava ouvindo música clássica. Aí eu senti no meu coração, sabe? Naquele momento que você tem um ímpeto de abertura, de amor, sabe, de entendimento, que não é você ali encarnada, né, na batalha do se defender daquilo que você sente que está sendo atacada, enfim. É muito interessante. E, assim, 3 meses depois que eu fiz a última vez esse exercício, eu tive a oportunidade de encontrá-la mais uma vez.
E foi a coisa mais impressionante do mundo. Ela veio, me cumprimentou, ela não me cumprimentava. Ela veio, ela me cumprimentou, ela me deu 2 beijinhos. Ela falou, perguntou se eu estava bem. A gente trocou uma palavra ou outra nessa ocasião, né, do nosso encontro. E na hora de ir embora ela se despediu, me chamou de Carol, porque a maioria das pessoas aqui me chama de Carolina, né? Eu moro na França. Me chamou de Carol, se despediu, assim, foi muito impressionante, gente. Mas essa é eu tô dando esse exemplo porque esse é o exemplo mais latente, mais nítido, mais concreto, assim, que eu tenho da manifestação desse ajuste de energias através desse bring the flowers, levar flores, né? Encontrar com a pessoa energeticamente, abraçá-la, dizer que eu a amo, pedir perdão, dizer que eu a perdoo, pedir para que tudo que tivesse que ser quebrado de mal, de não positivo energeticamente entre a gente, que fosse quebrado naquele momento. Enfim, este foi o exemplo. Eu já fiz várias vezes esse exercício das flores e é realmente um negócio absurdo. Funciona muito. Agora, lembrando daquilo que eu falei, né? Tem que ter ética, gente. Não é pra fazer ninguém se apaixonar por você, não é pra obter nenhum resultado one-sided, né? Que me beneficie a mim, né? Assim, não pode te beneficiar só a você, não é uma coisa que você faz sendo egoísta, né? Dizendo assim, eu quero isso, eu quero que isso aconteça. Não. Nesse exemplo que eu tô dando, né, e todas as outras vezes em que eu fiz esse exercício espiritual de bring flowers to someone, de levar flores para alguém, foi sempre nesse sentido, pedindo a paz entre a gente, querendo que ela tenha uma vida melhor, com mais qualidade, que ela não sofra, né? Que ela não sofra, logo que não me faça sofrer, que eu não sofra, logo que eu não a faça sofrer, com esses pensamentos, batalhas e guerras internas e discussões e essas bolas de neve que vão assim se tornando tão grande energeticamente que a gente não se dá conta que atrapalha a vida da gente, que atrapalha a vida dos outros, mas atrapalha. E a prova disso é que quando a gente faz um exercício tão positivo, tão bem intencionado em direção a alguém que tem resultados, isso traz resultados assim lindos para a nossa vida. Então, o oposto também tem que ser verdadeiro, né? Imagina quando a gente está lá guerreando e brigando dentro da cabeça da gente, nutrindo o sentimento de mágoa, de rancor e tudo. Claro que essa energia chega a outra pessoa, né? Chega muito menos se, obviamente, uma das partes está ali só no amor, só no coração, só querendo paz e tudo. Mas num determinado momento, mesmo que você não tenha tido de início um sentimento de aversão em relação a essa pessoa, com o passar do tempo, você fica escutando as pessoas trazerem, contarem, falarem o que ela disse, o que ela fez, como ela, né, ela fala sobre você. Na sua humanidade, muitas vezes, né, é muito difícil ficar ali naquele lugar nirvânico de não, eu sou só amor, só coração. Quando a gente menos espera, já está tudo embolado. Mas se uma das partes não está, é muito mais fácil, né? Se as duas partes estão emboladas nesse sentimento energético, assim, o céu é o limite de merda, né, que pode dar. Mas se não é o caso, se não for o caso, né, se uma das partes tem essa consciência, pode buscar uma resolução a nível energético, né, em nível energético, pode buscar a melhora da relação. Gente, é incrível, incrível. Posso falar para vocês porque eu já fiz várias vezes. Eu dei um exemplo para vocês.
E como eu sei que há possibilidade que pessoas envolvidas vão ver esse vídeo, realmente eu não pude dar o exemplo mais direto assim, mas eu acho que ficou muito claro, né? E eu vou dizer para vocês, o céu é o limite. Não há, de fato, limite para aquilo que a gente pode fazer. Lembrando que tem que respeitar todas as questões éticas. Agora, voltando à questão do frequenciamento, né? Por exemplo, muito interessante, porque eu, como já tinha, quando eu aprendi sobre o levar flores, eu já tinha feito o curso de frequenciamento dimensional, já tinha trabalhos na minha vida, outros de acessar campos, né, de outras pessoas. De novo, sempre com consentimento da pessoa, sempre buscando o bem maior, a paz, né, um resultado que beneficie todas as partes envolvidas, sempre com essa consciência. Eu já tinha feito outro tipo de trabalho mesmo, inclusive com pacientes, clientes e tudo. Então eu pude fisicamente, não é igual para todo mundo, tá, gente? Assim, eu quero dizer que não é igual, assim, quando eu fui, porque essa é uma pessoa, assim, digamos assim, a pessoa mais difícil que eu já encontrei na minha vida. E quando eu cheguei na casa dela, tinha uma resistência nítida mesmo. Da segunda vez já não tinha, da terceira não tinha, mas na primeira tinha. Física mesmo. Eu tentava abraçá-la, ela muito contida, e eu falei que eu amava e pedia perdão e dizia que eu a perdoava e decretava, né, que estava tudo como é que eu posso dizer, que estava tudo apagado, que estava tudo queimado, que estava tudo que estava tudo de fato transformado nas nossas vidas. À medida que eu fui fazendo esse exercício, essa pessoa foi mudando mesmo. Dentro do exercício do campo, quando eu a via no campo, quando eu chegava para levar as flores e tudo. A primeira vez já não foi igual à segunda, a segunda não foi igual à terceira, é impressionante. Mas é isso, gente, já tá super longo esse vídeo, né? Eu espero que vocês gostem. Façam esse exercício, depois me contem aqui, lembrando de respeitar todas as questões éticas, mas é um super de um exercício. E eu espero que possa ajudar vocês nas próprias vidas de vocês, que vocês utilizem essa informação e esse conteúdo de uma maneira muito produtiva para vocês e para todas as pessoas envolvidas na vida de vocês. É isso, gente. Eu acho que a lição de inglês de hoje é one-sided, né? De um lado só. To bring flowers, levar flores. Give flowers, dar flores. E é isso. E o resto aí uma dicasinha de como viver melhor quando possível. Às vezes a gente não tem a possibilidade na nossa vida física de chegar até a pessoa. Se tem, é mais fácil. Às vezes não é difícil para a gente fazer, às vezes o contexto que a gente está inserida não é propício para isso. Então essa é uma técnica que pode ajudar de muitas maneiras, de várias maneiras, você a chegar no mesmo resultado. Mas tem que ser usada com ética, com amor, com respeito, né? Para com a vida, a energia e as intenções do outro. Certo, minha gente? Vou ficar por aqui e até mais!